Obrigado, pessoal. Isso aqui. Então tá, obrigado. É uma responsabilidade palestrar antes do almoço, né? Porque o pessoal já começa a ficar com fome, aí o cara começa a ver que no fundo sai primeiro, sabe? E aí o cara já sabe que tem que terminar ali. Mas acho que estou em casa, porque quando eu entrei já vi gente fazendo visual note-taking, sabe? Gente desenhando as palestras, vi outro cara com boné de Star Wars, sabe? Vi uns nerds, vi designers. Estou em casa, então. Mas a ideia assim, ó, é falar um pouquinho sobre como ser relevante. E botei esse título porque realmente assim eu vou usar esses filmes como referência. E também porque eu podia botar qualquer coisa desde que eu falasse de Star Wars, sabe, Pixar. E Marvel estava certo, a palestra dava certo. Então eu só precisava falar desses três assuntos e seja lá o que eu falasse estava ali. Então, não, mas estou brincando, pessoal. Deixa eu ver aqui. Isso. Então, na verdade, assim, a ideia é falar sobre a experiência do usuário, né? E para mim, a experiência do usuário não é apenas um conjunto de técnicas, sabe, um conjunto de procedimentos. A experiência do usuário, para mim, é algo que, assim como Design Thinking e Visual Thinking, mudou minha vida. Por quê? Porque depois que a gente aprende a pensar em experiências, sabe, a gente muda. Pelo menos eu mudo, sabe? Eu não consigo deixar de pensar em experiências em todo momento. Eu penso em experiência em todo momento. Não é que eu viro um UX designer de repente, sabe? O cara está sentado ali trabalhando, programando alguma coisa, de repente, tipo assim, ó, tipo Power Ranger, UX designer, e o cara se transforma num UX designer naquela hora. Não, cara, o cara pensa em experiências o tempo todo, cara. O cara pensa em experiências o tempo todo. Então, eu sou professor também, então assim, ó, quando eu planejo a aula, eu tenho que pensar em experiência, cara. Qual é a experiência que a pessoa está tendo? Eu tenho que pensar em experiências quando eu estou em casa, sabe? Quando eu estou no ônibus, eu penso em experiência o tempo todo. E a ideia é dividir um pouquinho sobre isso ali, né? E eu queria falar assim, ó, quais são os desafios que nós temos hoje? Por quê? O mundo está mudando muito rapidamente. Assim, ó, quais são os desafios que um UX designer tem nos próximos anos? E aí eu queria começar com esses três filmes. Sabe, ou melhor, começar assim, ó, com a Pixar, mais especificamente o Divertidamente, o filme que espero que vocês tenham visto, se não viram, é uma obra-prima, sabe, espetacular. Depois queria falar um pouco sobre Vingadores, ou a Marvel, assim, principalmente a Era de Ultron, para a gente falar sobre isso aqui. E depois, obviamente, para aquilo que é minha paixão e minha vida, sabe, Star Wars, principalmente agora o que está vindo ali. Sim, eu coleciono Star Wars, tenho 370 bonecos, sim, tudo isso aqui, bem coisa de nerd, assim. Meus filhos, eu queria dar o nome de Luke e Leia, minha esposa não deixou, mas era a minha intenção. Mas, na verdade, assim, ó, por que eu botei esses três filmes? Porque... para mim, os nossos desafios são nesses três filmes, estão muito claros nesses três filmes. Vejam só, Divertidamente é um filme único. E a primeira coisa que um UX designer tem que fazer é justamente isso aqui, ó, me cativar para querer ver o filme. É aquele, sabe, aquele momento de que eu estou na balada, eu olho e digo, será que rola ou não rola? Sabe? A pessoa tem que me cativar primeiro. Então, vejam só, quando eu falo da Pixar, Divertidamente, é esse momento que a gente tem que, antes de mais nada, cativar, sabe? É querer chamar para o chamego, vem para perto, alguma coisa. Já, por exemplo, assim, quando a gente fala em Marvel ou Vingadores, não é só um encontro de uma única vez, não é uma noite. Eu quero repetida saída, sabe? Eu saio do ficar para o ficante, sabe? Aquele que fica mais tempo. Agora, quando vai para Star Wars, é aquela união para a vida toda. Sabe? E qualquer coisa, qualquer ferramenta que a gente trabalha com UX é a mesma coisa. Primeiro tem que convidar, depois a pessoa tem que experimentar alguma coisa, e depois eu quero que ela permaneça nisso a vida toda, no aplicativo, sabe, na minha ferramenta, seja lá o que for. Então, assim, a ideia é aprendendo UX com a Pixar, a Marvel e a Star Wars 7. Então, vamos lá. Primeira coisa, todas as minhas palestras começam com essa frase, que para mim é das mais significativas e que marca a minha vida. Tá? Do Jack Welch, que foi o executivo que tirou a General Electric do ostracismo, sabe? Ela estava quase... ninguém mais conhecia, de repente ele mudou. Por quê? Ele fala uma frase que para mim é muito importante. Se as mudanças estão acontecendo lá fora muito mais rápido que dentro, o fim é iminente. Então, às vezes, a gente não percebe como as mudanças estão acontecendo lá fora e a gente demora para mudar. E aí o que acontece? A gente termina, quando se dá conta, é muito difícil, porque as mudanças são muito rápidas. Eu lembro quando fiz análise de sistemas, porque era nerd, sabe? Tinha uns colegas que estudavam COBOL. E até hoje eles ficaram ali no COBOL, porque quando os caras se deram conta que o COBOL já tinha morrido, já era muito tarde, já tinha uma geração programando orientada a objetos e eles não tinham como alcançar. Então, a ideia é justamente ver esse mundo que a gente vive. Então, a primeira coisa que eu quero assim, fazer um comparativo de onde a gente está, em que momento a gente está. A gente saiu da Revolução Industrial e foi para a Era
digital. Então, nós saímos do físico para o digital. Tudo que a gente fazia era físico, hoje praticamente tudo que a gente faz é digital. Sabe? Absolutamente tudo. Então a gente ligava de maneira telefone, de maneira analógica, de maneira física, hoje é tudo digital. Sabe? A gente assistia TV num equipamento completamente. Hoje a gente assiste através de internet, a gente ouvia música, sabe? Tudo se transformou em digital. E nesse cenário do digital nasceu o que a gente conhece como UX. Sabe, a questão de promover experiências, principalmente no meio mobile, no meio web, no meio digital, de promover essas experiências. Estou caminhando muito aí, Daniel. Estou mexendo muito, né? Vou manter esse canto aqui, vou manter essa área aqui. A linha embaixo agora. Viu? Isso. Vejam só, então, a gente saiu e o UX nasceu no momento que a gente foi para o digital. Por quê? Porque no mundo analógico, no mundo físico, a gente não pensava em experiências. A gente não pensava. A gente passou a pensar quando a gente começou a chegar nos computadores, ver que as pessoas tinham dificuldade de usar os computadores, isso aqui não é legal, vamos melhorar, vamos simplificar, elas não podem ter medo da máquina, não podem ter medo do software, então o UX nasceu desse período. Então, vendo isso, saímos do físico para o digital. Star Wars também. Saímos do físico, que tudo era construído, sabe, tudo era feito, as maquetes, os monstros, sabe, era máscaras, era tudo, e saímos para o digital, onde tudo foi feito praticamente pelo computador. O único que não foi feito são alguns atores. O resto era tudo pelo computador. Não só isso, ó, saímos no cinema também. Saímos daquilo que era desenho à mão, feito fisicamente, até para aquilo que é digital. Com a Pixar, tudo é feito por computador. E no universo Marvel, a mesma coisa. Saímos dos quadrinhos, que é papel, e fomos para o cinema, que é digital. Então, veja só, tudo mudou, saímos de um cenário e fomos para outro. E hoje nós vivemos nesse cenário digital. Só que a gente tem que perceber uma coisa, ó, que com o avanço que a gente teve nos últimos anos, a gente começou a fazer o caminho inverso. Estamos saindo do unicamente digital e voltando para o físico. E essa é a grande sacada que a gente tem que perceber. Por quê? Porque a gente considera, inclusive em alguns livros vocês leem, que UX se refere à questão de trabalhar experiências no mundo digital, só que nós estamos mudando muito rapidamente. Se eu não me dou conta dessa mudança, de repente eu fico obsoleto. Em que sentido? Ó, porque cada vez temos mais a internet das coisas. Nós começamos em poucos anos, em poucos meses, internet das coisas. Todas as coisas começam a ter internet. E aí começa a mudar meu cenário. Por quê? Porque eu que trabalhava simplesmente no mundo digital, preciso, como um UX designer, entender um pouco mais de outras áreas. E é justamente isso que eu queria falar. Vejam só, saímos do digital e fomos para o físico. Tanto que no Star Wars 7, a grande quantidade de efeitos não são efeitos digitais, são practical effects, são efeitos que foram feitos fisicamente. Tanto que o BB-8, que é esse robozinho, ele foi construído mesmo. Quem teve na última, sabe, Star Wars Celebration, viu ele funcionando. Então a gente saiu do digital e voltou para o físico. Vejam só, não só isso, não só Star Wars. Fomos também na Pixar, porque nós saímos dos bonecos que só podem ser feitos digitalmente, que é o Toy Story, o Woody e o Buzz, e fomos para o ser humano, para a mente do ser humano. Então, olha só, saí também assim, de representar uns objetos que eram digitais para tentar representar o que é físico, o que é o ser humano. Tanto que, divertidamente, eu represento pessoas, sabe, o cérebro das pessoas. E na mesma coisa na Marvel. Agora, o cinema está alavancando um monte de venda de quadrinhos. Então, vejam só, a gente tem que entender que a gente voltou de novo. Parece que agora estamos num momento híbrido, onde todas as coisas vão funcionar juntos. Deixamos os momentos separados e isolados. Então, vejam só, os três Cs, os três desafios que a gente tem, os três grandes desafios que a gente tem, que eu chamei de três Cs, que praticamente fecham com o que a Priscila falou e tudo ali. O primeiro deles, o cérebro. A primeira coisa que um UX designer tem que fazer é estudar o ser humano. A primeira coisa que a gente tem que fazer é estudar o cérebro, como é que as pessoas funcionam. Por quê? Porque o problema de UX não é o UX, é o U, é o ser humano. Quem complica as coisas é o ser humano. Por quê? Porque o ser humano é um negócio de outro planeta, cara. Assim, é um negócio completamente estranho. Temos todo tipo de pessoas, e a gente faz pesquisa e tudo mais, as pessoas são completamente diferentes. E cada vez elas ficam muito mais diferentes, não existe mais padrão. Anos atrás nós tínhamos padrão. O padrão de uma senhora casada de 40 anos é esse.
Sabe, uma menina de 12 anos está vendo Malhação. Cara, minha filha não vê Malhação. Minha filha tem 15 anos e ela não vê Malhação. Sabe, o que ela passa o dia inteiro vendo é Cake Boss. E ela não faz nem miojo em casa. Então diz, cara, pelo amor de Deus. Ela não cozinha, mas passa... Então, daqui a pouco, a colega dela vê um monte de Walking Dead, vê coisa de zumbi. Sabe, a outra amiga dela vê outras coisas. Então, assim, não existe mais padrão. Eu tenho que começar a entender de pessoas. E aí, algumas coisas, assim, que são importantes para mim. Ó. No Inside Out, que no filme, sabe, divertidamente, nós entramos no cérebro humano. Vejam só, e para mim a grande sacada da Pixar é isso, é que ela entendeu desde o princípio, ela começou em Toy Story contando histórias, ela entendeu de storytelling. E pouco a pouco foi se transformando em alguém que entende o ser humano. Em alguém que entende a tal ponto de transformar a coisa mais complexa do mundo, que é o cérebro, em algo compreensível. E pior ainda, pegou um cérebro feminino, que é mais complexo ainda que o masculino. Tanto que botou a Riley, que é uma menina, e como é que eu vou entender? E eu vejo que meu filho, sabe, eu tenho duas filhas. Minha filha é a Letícia, que tem 15 anos, começou a ter um monte de urubu em volta. E o Demolidor, que vai fazer 10 daqui a pouco, daqui a um mês. Mas vejam só, os dois choraram, se emocionaram, só que a diferença de idade deles é enorme. Sabe, eu chorei, minha esposa chorou. Então eu disse, cara, como é que conseguiu produzir tanta experiência? Porque eles entendem do cérebro. E aí é uma coisa que a gente quer ver. Ó. Isso aqui é um vídeo, vejam só, que mostra o cérebro humano. Pode botar esse vídeo ali, ó. Quero que vocês vejam assim, ó, esse é o cérebro de macacos. Pode só dar um ali, eu pego ali essa reação ali, ó. Só dá abre e não dá um play. Vejam só para explicar. Esse vídeo foi passado no TEDx, mas eu quero que vocês entendam como isso aqui são primatas. Que o cérebro é minúsculo comparado com o nosso. Mas olha só o comportamento que eles têm, igual ao nosso. Isso aqui não é dublado, alguém pegou e simplesmente em cima do que está falando em inglês, falou em português, só para vocês darem uma olhada ali, então pode botar ali. Então vejam só, conseguem ali, senão eu vou explicar. Ó. Vejam só, o que o professor pegou? Pegou 2 macacos, e aí ele botou os 2 macacos numa cela, uma do lado da outra. Sabe? Então os macacos estão presos. E aí ele dá uma pedra para o macaco. Aí o macaco pega a pedra e devolve a pedra. Na hora que ele devolve a pedra, ele ganha um prêmio. Diz, olha, tu me devolveu a pedra, tu vai ganhar um prêmio. E ele dá um pepino, sabe? Um pedaço de pepino. Aí o macaco vai lá e come o pepino. Então, ele vai no outro lado, na outra jaula que está do lado, e ele dá para o outro macaco mesmo uma pedra. E o macaco vai lá e devolve. Quando ele devolve, para esse segundo macaco, ele não dá um pepino. Ele dá uma uva. Que macacos adoram uva. E vamos ver o que acontece quando o primeiro se dá conta que ele recebe uma recompensa diferente. Pode botar ali. Ó. Pode botar mesmo sem som. Não, pode botar, tá? Deixa ali. Hã? Não, deixa eu seguir ali. Então, veja só, ele está explicando o que eu expliquei para vocês, que o macaco gosta de pepino, ele come o pepino na primeira vez, até que ele vê que o outro recebe uma uva pela mesma tarefa. Exatamente pela mesma tarefa. Pode deixar rolar, não tem problema. Então, vejam só, aí estão os 2 macacos, os 2 conseguem se ver, os 2 recebem uma pedra num canto, sabe, recebe a pedra num canto e tem que entregar no outro. A mesma coisa, aqui tem um pepino e o outro lado tem uva. Então, um recebe a uva e o outro recebe o pepino. Vamos ver o que acontece ali. Ó, recebeu o pepino, foi lá e comeu. Agora o outro, ó, devolveu a pedra, ele vai lá, ó, pegou a pedra, devolveu, e agora ele vai ganhar uma uva. E esse macaco percebe isso. Aí agora ele vai devolver a pedra. Ó. Só que ele recebe um pepino. E olha só, ele fica nervoso porque... Aí o outro vai lá e ganha uma uva novamente ali, ó. Aí ele vai lá, ele bate com a pedra, vai que tem defeito, alguma coisa, a pedra, vai lá, devolve e ganha um pepino de novo. E ele entra em crise ali. Pode voltar para o slide. Vejam só, isso acontece com cérebros minúsculos. Agora imagina com a gente.
É a mesma coisa, nós temos que entender que as pessoas reagem assim. Então, quando eu estou com um aplicativo, com uma ferramenta, alguma coisa, que eu vejo que a outra pessoa funciona, e comigo não funciona, eu começo a surtar, eu começo a ficar, cara, tem alguma coisa errada. Tanto que nós fazemos isso desde pequenos. Quando a gente volta do colégio e tira a nota 3, que é aquela nota podre, horrorosa, e a gente mostra para o pai, e o pai enlouquece. Como tu tirou 3? É inaceitável. O que a gente faz? Não, pai, todo mundo tirou 3. Todo mundo. Aí eu disse que a culpa não é minha. Agora, quando a gente tira 10, a gente não diz que é todo mundo. Mesmo que todo mundo tenha tirado. Não, sou eu aqui, ó, teu filho aqui, ó, sou eu que tirei 10. Então vejam como nós reagimos a essas coisas. E isso eu preciso entender do ser humano. Olhem aqui para vocês perceberem como é que são diferentes. Isso é uma calça. Eu gosto de calça de brim. Eu uso sempre calça de brim. Tá? Só que o outro dia eu estava escolhendo uma calça de brim para vocês verem como o ser humano não é normal, tá? Principalmente eu. Vejam só, como é que eu escolho uma calça de brim? Quais são os fatores que me fazem escolher uma calça de brim? Muita gente pode achar que é o dinheiro, sabe, que é a cor. Eu estou me lixando para a cor. Sabe qual é o fator crítico para mim? O tamanho do bolso de trás se cabe o iPad. Tanto que eu estava escolhendo a calça de brim ali e minha esposa foi lá e tirou. Não, o que está fazendo? Não, deixa eu tirar uma foto, sabe, para postar no Facebook de meu marido escolhendo calça de brim, escolhe pelo tamanho do bolso traseiro. Aí tu vai dizer, mas como é que é isso? Por quê? Porque para mim a coisa mais importante é que o bolso de trás caiba o iPad. Então vejam só, as pessoas reagem de maneiras diferentes. Então vejam só, eu preciso entender essas reações que tem no cérebro humano. Tristeza, alegria, raiva, medo. Por quê? Porque essas coisas são o que a pessoa sente quando usa um aplicativo, usa alguma coisa. Frustração, quando, sabe, o Android está muito carregado e tu aperta o negócio, não anda, daqui a pouco fecha o aplicativo, abre outra aplicação. Como isso nos afeta? A gente precisa entender do cérebro humano. E vejam só, usando o próprio divertidamente. Aqui vocês têm uma cena onde, na verdade, nós temos aqui, ó, 2 mundos. O mundo dentro do cérebro humano e o mundo fora. E se vocês percebem assim, ó, vocês vão ver que aqui na imagem, a imagem que é dentro do cérebro humano é perfeita. Tudo é bem definido. A imagem, no filme inteiro, a imagem que é fora, que acontece na realidade, ela não é perfeita, ela é esfumaçada. Por quê? Porque na vida real, as coisas não são perfeitas. Agora, quando eu estou num aplicativo, quando eu estou numa ferramenta, eu quero que elas sejam perfeitas, tem que funcionar. Tanto que aqui, ó, vejam só, isso aqui é um trabalho da Pixar, onde eles mostram como eles pensaram os 2 mundos, ó. O mundo dentro, o mundo fora. O mundo dentro, no meu cérebro, ele é perfeito. O mundo fora, ou seja, onde eu vivo, é imperfeito. E olhem só como eles preparam, eles mudam a câmera, ó. Eu vou botar assim, ó, o foco correto na câmera, quando é fora, o foco não é correto. Ó. Quando eu estou aqui, ó, no mundo interno, no cérebro, eu tenho caminhos predefinidos. Quando eu estou no mundo real, eu não tenho caminhos predefinidos. Por que eu botei isso aqui? Ó? Porque quando a gente vai para aplicativos é a mesma coisa. Quando eu vou para qualquer aplicação, qualquer coisa que eu estou fazendo, as pessoas esperam que a usabilidade do produto seja perfeita, que o caminho seja um só, que não tenha erros. Embora na vida real elas saibam que as coisas não funcionam assim. Mas quando vai para o aplicativo não pode ter erro nenhum. Na vida real eu aceito. Então isso eu tenho que entender como eu vou traduzir um caminho que na vida real não é claro para dentro do aplicativo de uma maneira que seja única. Vejam aqui, ó, por isso eu preciso estudar de milhões de coisas. Eu botei apenas algumas das coisas que a gente tem que estudar e que eu vivo estudando, assim, ó, aversão à perda, como o ser humano tem aversão à perda. Por isso que quando o cara vai lá e, como vocês já foram um buffet, sabe, vocês enchem o prato. Por quê? Porque se fica um pedacinho do prato sobrando, vocês, não, cara, que desperdício de dinheiro, cara, estou pagando 25 pila, vou encher mesmo. Mesmo que a gente vai deixar, por quê? Porque a gente tem aversão à perda. Então, em algumas coisas, eu tenho que fazer em alguns aplicativos, por exemplo, ó, que a pessoa experimente alguma coisa. Você tem 3 dias, 30 dias para experimentar isso aqui. Por quê? Porque quando eu vou sair fora, que eu tenho que pagar, eu estou numa aversão à perda. Bah, não, cara, eu estou perdendo isso aqui. Por isso que muitas vezes assim, ó, tem potes menores com mais sorvete
E tem potes enormes com menos, sabe, com que tu vê meio vazio, tu, não, eu quero o outro que está transbordando, mesmo que tenha quantidade menor. Por quê? Porque a gente tem aversão à perda. E assim tem um monte de coisas. Persuasão, coerência, autoridade, de tudo isso aqui tem que fazer parte do nosso conhecimento. Por quê? Porque a coisa mais importante é entender o ser humano. Segunda coisa aqui, ó. Aqui fica uma recomendação de vários livros. Eu recomendo todos esses livros. Aqui, ó, Brain Rules, When Digital Became Human, ó. Todos esses livros são especificamente para como funciona o cérebro. E eu posso recomendar todos eles, até porque eu dou aula, eu achei que eu tinha alguns alunos que eram os bocó. Aí depois de ler esses livros, descobri que o bocó era eu que não sabia como funcionava o cérebro. Hoje, graças a esses livros, eu entendo como é que funciona um monte de coisa. E o que me ajudou um monte quando eu estou fazendo qualquer aplicativo, porque eu entendo como é que o ser humano reage às coisas. Segunda coisa, ó. Segundo C, o primeiro C era entender do cérebro. Segundo C, o contexto. Eu preciso entender do contexto onde as coisas vão funcionar. E aí eu vou usar Star Wars. Vou usar Star Wars por quê? Vejam só, Star Wars é um filme, é uma sequência de filmes que teve sempre os mesmos personagens. Só que agora nós estamos fazendo mais 3 com J.J. Abrams e que não vai ter mais os mesmos personagens, a não ser muito poucos. É uma coisa completamente diferente, estão se criando novos personagens. Só que se eu separo o filme do contexto, ninguém vai gostar. Então o que eu tenho que fazer? Manter o contexto que as pessoas conhecem. Vamos dar um exemplo. Olha só, para ver como o contexto é importante. Eu tive no Equador, em maio no Equador, e quero que vocês vejam, eu estacionei o carro num estacionamento, para ver como o contexto é importante. Desci, peguei a ficha do carro e eu fui. Aqui está a parede do elevador. Então vejam só, nível A, a saída para uma rua, rua peatonal, quer dizer, rua onde só vai pessoas, não tem carro. Vejam só, o nível B é de carros e o nível C dá para uma rua chamada 24 de Maio. Isso está aqui no elevador. Aí eu entrei no elevador. Olha, do lado, sabe? Eu estou vendo uma coisa, cara, a pessoa não se deu conta do contexto, mas está do lado, cara. O contexto é nível A, nível B, nível C. E a pessoa me bota no elevador planta baixo, que quer dizer, sabe, tejo, subsolo 1, subsolo 2. Então, que trocasse o A, o B e o C por, sabe, tejo, subsolo 1. Não, mas ele não entendeu por quê. Porque ele não percebe o contexto. Ele está preocupado com a tarefa, não só com o contexto. Então vejam só como o contexto é importante. E aí vejam só como o contexto nos traz experiências. Esse aqui é um padre. Sabe? É um padre. E eu quero que vocês vejam a reação dele ao ver o primeiro trailer de Star Wars. Ele se filmou vendo o primeiro trailer de Star Wars. Pode botar o vídeo ali, ó. Vamos ver se tem um pouquinho de áudio ali. Hi, I'm Father Roderick, and I am about to see the new trailer for Star Wars 7. I can't wait. Vocês vão ver como o contexto é importante aqui. Você vê que o que afeta ele é o contexto. And here we go. I'm so excited. Ooh. New music. Viu? Não tem contexto ainda. Agora tem contexto. Tatooine? Ele vê areia, já é Tatooine, mas não é Tatooine. An X-Wing fighter and holy cow! Já tem uma vaca sagrada ali. Oh my gosh! Complicado, assim. The Force is strong in my family. The Force is strong in my family. Darth Vader's mask. Ho ho! Father has it. What? Who's talking? I have it. That's Luke Skywalker. Olha como o contexto It must be. Sister has it. Oh. You have that power too. Who's he talking to? This Christmas? Oh wow! Oh wow! Oh my gosh! What? Holy cow!
Preste atenção no final agora. Oh my God! Oh, the Falcon! Vai apagar a tela, vai ficar preso. Chewie. We're home. Chewbacca! Han Solo! Oh my God! Oh my God! Vejam só, ele That teve uma is experiência fantastic. única, quase extrasensorial, fora do corpo. Oh my gosh. That Vejam was só, como Star amazing. Wars. I gotta see it again. Vejam só, por quê? Porque o contexto ajudou. Tem um monte de coisa que ele sabe quem está falando, ele está falando com quem. Mas quando ele consegue entender o contexto, cara, é Luke Skywalker que está falando, ele vibra. Aí quando a tela apaga, ele escuta assim, Chewie, ele gela. Agora, quando ele vê o Han Solo e o Chewbacca, ele surta. E na feira, na Star Wars Celebration, quando chegou o Han Solo e o Chewbacca, o pessoal foi à loucura. Por quê? Porque eu tenho contexto. Olha aqui, ó. Olha o contexto. Eu tenho um monte de coisas novas que as pessoas não sabem, mas eu começo botando contexto. Um planeta de areia e um Star Destroyer. Ele disse que é Tatooine. Não é Tatooine. Sabe? É Jakku. É outro planeta. Mas ele entendeu o contexto. Ele vê a máscara do Darth Vader. Ah, já sei onde é que eu tô. E depois de dar contexto, vem um monte de coisas novas. Todos os personagens novos, robôs novos, um monte de coisa. E termina de novo com o contexto. Ó. Han Solo, Chewbacca e depois o logotipo de Star Wars. Então, olha o que me ajuda a promover a experiência é o contexto. Olha aqui, ó, como contexto é importante. Ó. Esse aqui é meu iPad. Sabe que eu adoro ler, estava lendo um livro. Aqui, tá? Estou lendo um livro. E essa tela é toda preta. Por quê? Por que essa tela de repente virou preta? É exatamente porque eu estava lendo com luz na sala e fui para o quarto com minha esposa dormindo. Aí quando eu entrei e tudo estava apagado, automaticamente, sem eu fazer absolutamente nada, o iPad entendeu o contexto. Cara, não é para ter luz. Por quê? Porque tudo escuro. E o que ele fez? Ele botou tela preta e letra branca. Ou seja, ele entendeu o contexto e mudou toda a interface. Por quê? Porque ele entendeu. Cara, ele está no escuro. Então não vou incomodar, pode estar num avião, pode, sabe, trazer briga conjugal. Então, assim, ó, fica no escurinho, não tem problema. Vejam só, ele entendeu o contexto e melhorou. E a experiência, quando eu vi aquilo, eu tinha, cara, que maravilha, eu posso ler a noite inteira do lado da minha esposa, não vai me encher o saco. Sabe, apaga essa luz. Não, não vai me dizer nada. Porque ele entendeu o contexto. E esse entender o meu contexto me promoveu uma experiência. Disse, cara, que genial esse negócio. E foi só trocar as duas cores. Mas olhem como o contexto muda. Olhem isso aqui, ó. Esse aqui é meu Google no iPad. E a primeira coisa, quando eu abro, a primeira coisa que eu aperto é o Google. Por quê? Porque eu quero ver o tempo. Mas essa é uma das ferramentas mais incríveis que existe, porque entende todo o meu contexto. Vejam só, aqui tem duas telas. Vejam só, nunca disse na internet que eu sou gremista. Por que em todas as vezes ele me bota, opa, desculpe, ó, Atlético e Grêmio, Corinthians e Grêmio. Como é que o Google sabe que eu sou gremista? Eu não sei, cara, mas ele sabe. Ou seja, ele, de alguma maneira ele pegou meu contexto e só os jogos do Grêmio aparecem ali, nenhum outro jogo aparece. Graças a Deus. Vejam só, olha só, isso aqui foi numa terça-feira. Por que na terça-feira ele me bota aqui, ó, as linhas de ônibus? Porque ele entendeu que terça-feira eu vou de ônibus. Nos outros dias ele não me bota. Assim, como ele sabe que na terça-feira eu vou de ônibus e me bota? Porque ele está entendendo o meu contexto pelo celular, Android, tudo ele entende. Cara, ele está caminhando devagar, ele vai para tal lugar, ele mede todo o meu contexto e bota as coisas. E isso me promove a experiência. Eu digo, cara, que negócio espetacular, cara. Você, sabe, ainda bem que é o Google, não a minha esposa, né? Porque senão eu saberia tudo, né? Ele sabe tudo da minha vida, sabe? Tudo, absolutamente tudo. Olha só aqui, ó. Ele sabe, notícia de Star Wars, botou aqui, ó. Notícia de filmes, botou aqui. Eu comprei um livro agora, assim, ó. Tá aqui, ó. Esse livro aqui, O Código do Caçador de Recompensas de Star Wars. Comprei o livro na Amazon. Ele me botou aqui, ó. Sem eu saber, de manhã cedo, ó. Enviado. Previsão de chegada quarta-feira. Como é que ele sabe? Eu comprei na Amazon, que não tem nada a ver com a Google.
mas ele vasculha meu e-mail, ele sabe todo o meu contexto. E esse saber meu contexto me surpreende. Quanto nós sabemos do contexto dos nossos usuários? Quase nada. E o pior é que a gente está cheio de dados. A gente está... Milhões de bancos, sabe, com dados. Eu vejo na faculdade, eu trabalho na faculdade, a faculdade tem dados de tudo dos alunos, não usa nada. Não usa absolutamente nada. Tu diz, cara, não é possível. Ela tem todo o contexto, ela saberia o cara onde mora, quando é que ele vem, o que ele gosta, o que ele não gosta. Ela não usa. Agora, quando a gente entende contexto, a gente consegue promover experiências. Vejam só, eu tenho duas ferramentas que eu uso muito. Uma é T-Shaped Profile, que é um perfil profissional em forma de T, sabe, que a IBM usa, e a gente usa muito, onde a pessoa escreve na base do T, sabe, tudo que ela tem de conhecimento profundo, então aquilo que ela estudou, e na horizontal descreve, ela coloca assim, ó, tudo que ela define hobbies, interesses. Então, na horizontal a definição e na vertical é o que ela tem de conhecimento, separa as duas coisas. E eu também uso um mapa de influência, que são um monte de quadrados, onde a pessoa bota desenhos daquilo que influencia. Eu peço isso no primeiro semestre para todos os meus alunos. Primeiro semestre, eu tenho isso de todos os meus alunos. Por quê? Porque isso me dá o contexto deles. Eu consigo saber o que influencia ele, o que ele gosta de fazer, o que ele sabe, o que ele não sabe. Eu entendo o contexto e consigo, com o contexto, promover experiências. Vejam só, teve um professor que me chamou um tempo atrás, um semestre atrás, e me disse assim, cara, tem um grupo que vai rodar. Disse, como assim vai rodar? Não, tem um grupo que vai rodar, porque assim, ó, eles são muito bons, mas estão fechando o pau entre eles, estão brigando. Pô, era o primeiro semestre. Aí disse, não tem problema, chama eles aqui. Chama eles aqui. Aí veio o primeiro. Quando o primeiro estava descendo, o que eu fiz? Peguei o mapa de influência e o T-Shaped Profile, o perfil profissional em T, para entender o contexto dele. E aí no mapa de influência tinha um bem grande, que dependendo do tamanho do desenho, eu sei que ia influenciar mais ou menos. Tinha um Homem-Aranha gigantesco. Aí você já sei, esse cara adora o Homem-Aranha. Aí quando ele chegou assim, cara, me diz uma coisa, assim, ó, qual é a frase mais importante que o tio Ben disse para o Peter Parker? Ah, com grande poder, sabe, com grande influência, com grande poder vem muita responsabilidade. Então, cara, qual é a pessoa que tem mais poder no teu grupo? Qual é a pessoa que sabe mais? É tu, cara. E aí o que tá fazendo, cara? Tu não tem responsabilidade nenhuma, tá brigando com os outros. Vem cá, me diz uma coisa, o Homem-Aranha ajuda as pessoas ou as pessoas ajudam o Homem-Aranha? É, professor, não tinha pensado desse ponto de vista. Como não, cara? Então, vejam só, eu consegui promover uma experiência dele sair dessa reunião entendendo, cara, eu não posso brigar. Mas por quê? Porque eu tenho contexto. Aí veio a segunda, que era uma menina, e tinha uma cruz gigantesca. Aí eu cheguei assim, ó, qual foi a frase mais importante que o nosso Senhor Jesus Cristo nos disse? Ele disse assim, eu considerai os outros superiores a vós mesmos. Que negócio é esse que você está fazendo aí, cara? Tu está brigando com os outros, não sei o quê. Pô, tu não acredita em Deus, não acredita? Então tá, que negócio é esse? Você tem que perdoar. Sabe? E ainda, olha só como a gente consegue dizer assim, e diz assim, ó, e vou dizer assim, se tu realmente é cristã, como diz aqui, diz assim, ó, tu vai lá pedir perdão para o teu grupo. Ela foi lá e pediu perdão. Por quê? Mas como é que eu consigo promover essas experiências? Porque eu tenho contexto. O quanto nossas aplicações pegam os dados dos usuários. Não pegamos nada. Quando o que nos dá riqueza é justamente isso, sabe, de pegar esses dados e dizer, cara, eu vou surpreender o usuário. Eu descobri que esse cara adora Game of Thrones. Eu vou surpreender ele de alguma maneira, porque eu sei o que ele faz, o horário que ele levanta. Quanto mais eu sei do contexto do usuário, mais eu consigo surpreender, promover experiências. Vejam só, o que a Apple está fazendo agora no lançamento do iOS 9? Entender o contexto. O que ele faz? Ele me sugere, ó, sugestões das pessoas com quem eu mais falo. Aí eu vou mudando, ó, os aplicativos que eu mais uso, sabe? As coisas para comer. O que a Apple começou a fazer? Cara, tem um monte de dados, eu vou começar a usar esses dados. Para quê? Para surpreender o usuário. Então, quando a gente pensa em UX, a gente tem que pensar, tem um monte de dados. Eu tenho que vasculhar esses dados. Porque dali eu vou gerar experiências. Quanto tempo temos? 6 minutos. Vou fazer uma coisa que eu nunca fiz. E espero que eu não gere divórcio. Tá? Eu preciso de alguém que queira ganhar R$100. Vem aqui. Vem. E preciso mais 3 pessoas para ajudar ele. 3 pessoas. Vem aqui correndo. Quem ajudar ganha 2 pila. Tá, segura aqui. Segura ali. Tá aqui, ó.
Tá, vamos lá, ali, ó. Tem mais 2 pilas ali. Mais 2 pilas? Isso, fiquem aqui, eu vou pedir assim, ó, fiquem na ordem que vocês quiserem ali. Vejam só, eu vou usar a força para descobrir onde é que está a nota de 100 pila. Se eu souber onde é que está a nota de 100 pila que eles vão se mexer, ela fica comigo. Se eu não descobrir, fica com quem está com a nota. Então, só que tu vai... Aí, quais são as regras, assim, ó. Quem se mexe é a nota de 100 reais, ok? Quem se mexe é a nota de 100 reais. A nota de 100 reais pode se trocar com a nota de 2 à esquerda ou à direita. Então, troca ali, faz um movimento só. Ok. Quando chegou aqui, tu não pode trocar para a esquerda, tu tem que trocar de novo para o outro lado. Ok? Deu para entender? Aí eu vou dizer para uma das pessoas, ó, agora quem está na segunda posição, terceira, quarta, pode sentar. E aí pode levar os 2 pila. Tá? O último que ficar tem que me devolver o dinheiro. Não, peraí. Mas e se o que tu mandou sentar tá com 100 pilas? Aí ferrou. Aí vai ter 3 problemas. Eu estraguei a palestra, eu perdi 100 pila e ainda vou ter divórcio porque minha esposa me disse para não fazer isso. Deu para entender? Então, assim, ó, quem se mexe, não são, por exemplo, vocês dois estão com nota de 2 pila, você não pode se mexer. Quem troca de posição é a nota de 100, ok? O último a ficar me devolve os 100 pila, ok? Como é que... querem começar assim? Não sei, pode ficar? Não sei, decidam como é que vocês vão começar. Aqui a gente tá em desvantagem, porque daí tu na só tem uma opção, ele vai saber pra onde tá indo. Como é que tu quer ficar? Quer começar aqui? Escolhe a posição que tu quiser. Escolhe a posição que tu quiser ali. Tá, ok, eu não vou olhar, tá? Eu não vou olhar agora. Tá? Posso começar? Tá. Então assim, ó, troca. Uma vez só, né? Só tô querendo trocar uma vez. Não é... Troca de novo. Troca de novo. Troca de novo. Deu? Trocou 4 vezes? É isso? Então assim, ó. Agora eu quero que a pessoa que está bem à esquerda, bem à minha esquerda, naquele canto, pode sentar. Tá? Já vi que não foi de 100 pila, porque senão vocês teriam dito... Ficaram só 3, certo? Troca de novo de posição. Vou pedir de novo que a pessoa que ficou bem à esquerda, sente. Então, só uma vez, só uma vez. Uma vez. Ó. Tá, quer começar de novo? Volta. Quem é que tá os 2 pila? Volta ali, então. Tem que trocar só uma vez. Só uma vez. Volta ali, de novo ali. Quanto tempo temos? 3 minutos. 3 minutos. E ainda falta um outro 100 inteiro. Eu podia parar por aqui para não perder 100 pila, né? Mas tô... Ok? Deixa aí, tá aí o 100, tá? Pelo amor de Deus. Tá, vai começar assim, então. Tu só troca quando eu falar troca. Ok? Então tá. Pelo amor de Deus, que são 100 pila. Na crise atual é grana, né? Tá. Pode trocar. Trocou uma vez? Troca de novo. Cara... De novo. Troca de novo. Tá, agora eu vou pedir assim, ó, que a pessoa que está mais à minha direita pode sentar. Troca mais uma vez. A pessoa que está mais à esquerda pode sentar. Até agora não é porque a plateia não se manifestou. Agora a pessoa que está mais à direita pode sentar. Por que isso, pessoal? Porque eu sei todos os movimentos possíveis. Eu estudei todos. Eu peguei um papel assim, fiz uma árvore assim, ó, se vai para a direita, vai para a esquerda. Então vejam só. Eu sei que ele começou na primeira, segunda, terceira, quarta posição. Na segunda posição,
É impossível matematicamente que ele termine nesse canto. Qual é a primeira pessoa que eu mandei sentar? Essa aqui. Por quê? Porque eu sei que ele começou na segunda. E eu fiz todos os cálculos. Em 4 movimentos é impossível terminar nesse lado. Em 4 movimentos é impossível. Aí eu sei que ele ficou num dos cantos. Aí eu mando trocar de novo. Eu sei que ele sempre vai ficar no meio. Mas por que eu gerei esse... Meu Deus, como é que ele conseguiu? Porque eu sei os dados. Então, quanto mais vocês estudam os dados das pessoas, mais vocês conseguem surpreender. Meu Deus, como é que ele sabe? Por quê? Porque vocês têm todos os dados. Eu estou fazendo isso para que vocês tenham conta o que a experiência se promove sabendo dados. Sabe? Não é só planejando, fazendo wireframes, teste de usuário. Claro, mas eu tenho os dados. Eu tenho que sair do primeiro momento assim, onde o aplicativo chamou atenção, até o momento que ele começa a usar, e eu tenho que pegar esses dados e mudar o aplicativo. Estou terminando ali. Terceiro C, complexidade. Terceiro C, complexidade. Vejam só. Cada vez mais estamos num mundo que aumenta a complexidade. Isso é uma coisa que, como UX designers, temos que entender muito. Por quê? Porque a complexidade sobe muitíssimo. Terminou? Querem cortar um pouquinho do almoço aí? Prossegue mais um pouquinho. 5 minutos, 5 minutos. Olha só. Por que eu botei a era de Ultron? Porque, na verdade, assim, ó, o Ultron ganha de todo mundo. Por quê? Porque ele sabe os dados de todo mundo. O Ultron pega o Jarvis, que conhece de todas as coisas, sabe do Thor, de todo mundo, e ele pega os dados. Só que isso gera uma rede neural ultra complexa. E cada vez eu tenho mais complexidade. Em que sentido? Ó, é que a gente começa... Olha só, não é só fazer um filme agora. Olha a complexidade que eu tenho. Eu tenho que encaixar Guerra Civil do Capitão América, sabe, com o Doutor Estranho, com o Thor. Eu tenho que... Olha a complexidade que virou fazer filmes agora. E não é só filme, é aplicativo, porque eu tenho no celular, um tem Android, o outro não tem Android. E se eu vou para a internet das coisas, a coisa complica. Vejam só, esse aqui é o Thanos. O que o Thanos quer? Dominar o mundo. Conosco a mesma coisa. Por quê? Porque a internet vai sair do celular e do desktop e vai ir para todas as coisas. Então a complexidade daquilo que a gente vai ter que trabalhar é gigantesca. Eu não posso me preocupar só com a tela. Eu vou ter que me preocupar com um monte de outras coisas. Com design industrial, sabe? Eu não preciso fazer uma outra faculdade, mas minhas preocupações vão aumentar cada vez mais. Por quê? Porque a complexidade está aumentando. Olha isso aqui, ó. Essa aqui é a Harvard Business Review, a última delas. Tá? A evolução do design thinking. E olha só o que ele falou aqui, ó. No mundo cada vez mais complexo, onde somente a propaganda não é suficiente e onde tudo faz parte da experiência dos usuários. Olha o que está dizendo assim, ó. Tudo faz parte e cada vez está mais complexo. Ó. Um novo método está surgindo. Os gestores o chamam de design thinking. Nós o chamamos apenas de design. Então, na verdade, é o melhor momento da vida que a gente está vivendo. Por quê? Porque quem é designer é o cara que vai se dar bem. Olha o título que estava ali, ó. Your next management consultant is a designer. Você vai ser a pessoa que as pessoas mais precisam. Por quê? Porque a gente vai sair de fazer experiências para mobile para fazer experiências em tudo quanto é campo. O cara vai dizer, vem cá, como é que está minha fila ali, cara? Sabe, como é que eu crio isso? Eu criei um hardware, como é que é a experiência? Ou como é que está lá a recepção? Nós vamos ver experiências em tudo. E as pessoas que sabem disso somos nós. Então, o melhor momento a gente está vivendo agora. Olha só, exemplos de internet das coisas aqui, ó. Hue. É uma lampadazinha que tu bota e tu controla do aplicativo do celular, de um aplicativo de um app, a cor dela quando liga ou não liga. Só que olhem como aumenta a complexidade. Porque se na minha casa vivem 5 pessoas, qual delas programa o Hue? E eu não tenho um processador gigantesco ali dentro. Eu tenho que controlar de alguma outra maneira. Eu tenho que avisar as pessoas, não, quem é que controla, não controla. E não só isso, sabe? Eu mando apagar, outra pessoa desliga. Como se faz isso? Eu estou promovendo uma experiência, estou trabalhando num aplicativo, mas e as outras pessoas? Porque até agora no mobile sou eu. Mas quando eu tenho internet das coisas cada vez mais conectado, não é só eu, é um monte de gente. É um monte de gente pedindo coisas. Olha isso aqui, o Scully Helmet.
Esses são capacetes para moto, que eles botaram uma câmera na frente e outra atrás. Aí tu bota o capacete e ele te mostra na tela, ele desenha no visor assim, ó, o que tem na frente, o que tem atrás, e tu fala com ele. Por quê? Porque nós já falamos com o celular, falamos com o Siri, sabe? Falamos com o Android, falamos com um monte de coisa. E ele diz assim, ó, Scully, sabe, Maps, e ele te mostra o mapa. Rear view, e ele te mostra atrás. Então tu tá dirigindo na moto e tu tá vendo tudo. Só que eu tenho que planejar a experiência ali dentro. Eu tenho que planejar, ou seja, eu vou sair do mobile para ir para um capacete. Olha isso aqui, ó, Nest. Que é um termostato de controle. Só que olha como ele tem inteligência. Ele percebe os horários, as pessoas, o movimento, e ele aprende como tem que ficar a temperatura, em que momento, em que hora. Só que eu tenho que planejar a experiência de ser dispositivo também. Ou nesse caso aqui, ó, o Smart Halo, que vocês devem ter visto agora há pouco tempo. Ó. É um pequeno dispositivo que tu bota em qualquer bicicleta. Isso aqui, ó. Tu bota em qualquer bicicleta, sincroniza com o aplicativo no celular e tu sai dirigindo a bicicleta, sai andando de bicicleta. E aí o que ele faz? Se tu tem que ir para a direita, ele te pinta corzinha azul para a direita. Sabe, ele vai te indicando para onde tu vai, se tem perigo, não tem perigo, ele vai te indicando tudo por ali. Então, só que eu tenho que planejar a experiência e a interface disso aqui também. Quem é que vai fazer? Só nós, UX designers. Então, eu tenho que parar de pensar só em tela, eu tenho que pensar como um cara que está dirigindo uma bicicleta, sabe, rapidamente vai saber se tem que ir, sabe, uma curva 90 graus, 45, tem que ir para o outro lado. Aqui ele usa um monte de cores. Vejam só, tem que seguir para frente, tem que dobrar para a direita, e as cores significam um monte de coisa. E se acabar a bateria do celular? Olhem como a complexidade aumentou aqui. Ó. Aí ficam 2 livros que ficam uma sugestão para vocês, que são excelentes livros. Ó, Design Multi-Device Experience e Designing Connected Products. Fala muitíssimo de como um UX designer tem que se adaptar a essas necessidades que a gente está cada vez tendo mais. Até porque, se vocês vão em qualquer faculdade, tem um monte de gente, sabe, trabalhando com Arduino. Então começa a surgir um monte de produtos. E eu preciso fazer uma boa experiência, sabe, promover uma boa experiência para esses produtos. Então vejam só, terminar com essa frase do mestre Yoda. Ó, faça ou não faça, não existe tentar. Quem vai fazer somos nós. Tem um buraco de mercado gigantesco ali, ó, que vai crescer. Então a gente tem que entender um pouquinho, cara, eu vou deixar de ser apenas um UX designer. Eu sou designer de experiências de maneira geral. Vou promover experiências em serviços, então eu tenho que entender um pouco de service design. Por quê? Porque a experiência vai ser conosco. Sabe, outro dia eu estava falando com uma amiga que agora botou no cartão, ela é designer de aprendizagem. Ou seja, ela planeja experiências de aprendizagem. Então vejam só que eu planejo experiência para tudo. Então, nosso mercado está crescendo, desde que a gente entenda que o mundo está mudando. E para encerrar mesmo, olha só aqui, ó, fica o título do filme, O Despertar da Força, porque o despertar da força da UX está sentado aqui. Eu espero que a gente desperte como UX designer e espero ter contribuído de alguma maneira para vocês hoje de manhã. Obrigado, pessoal.